Ezequiel, capítulo 47. 10 para frente. Ezequiel, capítulo 47. Antes nós meditávamos Ezequiel, capítulo 37. Agora Ezequiel, capítulo 47. Ele me fez voltar até a entrada do templo, Deus. E eu vi água vertendo por debaixo da soleira do templo, em direção leste. Pois a fachada do templo estava voltada para o leste. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu em direção leste, com uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até os tornozelos. Mediu outros 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até os joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até a cintura. Mediu outros 500 metros. E era um rio que não se podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: viste, filho do homem? Depois me fez caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um lado e do outro do rio. Ele me disse: essas águas correm em direção do distrito oriental, descem para Arabá e desemboca no mar das águas salgadas, e elas são curadas, saneadas. Aonde quer que o rio chegue, todos os animais que se movem poderão viver, e haverá peixe em quantidade, pois ali desembocam as águas saneadoras. Haverá vida aonde quer que o rio chegue. Haverá pescadores parados à beira do mar. Quanto às espécies de peixe, haverá tão grande variedade de peixes como no mar Mediterrâneo. Mas os seus alados e lagunas não serão saneados, servirão de salinas. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão. Palavra do Senhor. Que imagem maravilhosa que o profeta nos dá, continuando a nossa meditação dessa manhã. Assim como o profeta usa da natureza, a Bíblia tem essa pedagogia. Para falar das realidades espirituais, a Bíblia sempre usa realidades materiais. Por isso que para falar do Espírito Santo, usa-se sempre de símbolos e de sinais. Na primeira parte dessa manhã, nós meditávamos sobre o Espírito Santo a partir do sinal do vento. O vento que sopra onde quer. Deus que sopra o Espírito Santo. Mas eu já mencionava o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, quando dizia que o Espírito de Deus, o vento de Deus, a ruá de Deus, o pneuma de Deus, pairava sobre as águas. A primeira visão que o homem bíblico tem é que o mundo era um caos, uma baderna,
uma desorganização completa, como aqueles ossos ressequidos, cada um jogado para um lado. E que quando o Espírito de Deus paira sobre essas águas, quando o vento de Deus penetra essas águas, ele vem trazer vida, e essas águas tornam-se portadoras de vida. Quem tiver em casa ou já viu um pequeno lago, por exemplo, de peixes, ou de vez em quando na televisão aparece a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos nós temos assistido alguns espetáculos terríveis, quando de manhã olha a lagoa e ela está forrada de peixes mortos. Por quê? Porque faltou o oxigênio. A natureza já mostra, e a Bíblia percebe isso há quantos anos atrás, que é uma íntima relação entre o vento, o ar, o oxigênio, que fecunda a água. A segunda imagem que nós queremos meditar nessa manhã do Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo, a água viva que jorra do lado direito do templo. Que coisa impressionante os detalhes. O profeta viu o templo e do lado direito do templo jorra um fiozinho de água. E essa água vai jorrando e ele mede 500. Por que 500 metros? Por que não foi 480? Por que não foi 620? Por que sempre 500? Qual é a raiz do número 500? Qual é o número que dá origem ao 500? O número 5, 50. 50 diz alguma coisa para nós? O que é que o Brasil está tentando ir buscar lá na... O penta é por quê? Porque é 5. E a festa que nós vamos celebrar amanhã? Pentecostes. Por que esses 50? Será que tem alguma coisa a ver? É o número que a Bíblia inventou? Não. Na Bíblia, qual é o número perfeito? 7. Por que o 7 é perfeito? Porque ele é somatória. As 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo nos 4 elementos constitutivos do universo: terra, fogo, água e ar. Na linguagem do povo simples, as 3 pessoas da Santíssima Trindade agindo nos 4 cantos do mundo. Então deu o número 7. E a Bíblia obedece essa sequência. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Por isso o 7º dia é o dia do descanso. É o dia completo, é o dia sagrado, é o dia de contemplar a criação. E o povo de Deus começou a perceber isso e a viver isso na história. Levítico manda então santificar o 7º dia e depois santificar o 7º ano. O povo de Deus plantava, por exemplo, 6 anos seguidos. No 7º não plantava. Era o ano da colheita. Por isso que a festa do Espírito Santo, primitivamente, ela era a festa da colheita, a festa das primícias. Cronológica, na natureza, a festa que deu origem ao Pentecostes foi a festa das colheitas, das primícias. Por isso São Paulo e São João vai dizer que nós temos as primícias do Espírito Santo. É a época da colheita de Deus. Biblicamente no Antigo Testamento, a festa do Espírito Santo acontece 50 dias depois da Páscoa, da passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, e foi na festa da colheita, 50 dias depois da Páscoa, que Deus mandou a lei, que foi gravada nas pedras pelo próprio dedo de Deus, segundo nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 31. Do mesmo jeito, 50 dias depois da Páscoa de Jesus, o Espírito Santo vem para gravar a lei, não mais agora na pedra, mas gravá-la no coração. Então a Bíblia segue essa mesma dinâmica os 50 dias depois. Por que esses 50 dias então? Ora, se tinha o dia santo, o 7º dia, o ano santo,
o 7º ano, a Bíblia começou a fazer o ano do jubileu. Nós celebramos isso faz 2 anos. E o jubileu era celebrado 50 em 50 anos. Por que 50 em 50 anos? O que 50 tem a ver com 7? Se 7 é perfeito, mais perfeito do que o 7 é 7 vezes 7. E quanto que é 7 vezes 7? É 7 elevado a si mesmo, a sua potência. 7 vezes 7? Ora, então depois do 49º ano, nós teríamos o grande ano do jubileu. Por isso que o jubileu é de 50 em 50 anos. Pio XII depois vai convidar a fazer de 25 em 25, para que mais gente pudesse participar dessa graça. E até porque 25 com 25 vai dar sempre 50. Então não é um número inventado assim não. A raiz desse número tem algo bonito, tem algo forte. E aqui já aparece esse indício. Os 500 metros que ele manda medir, e ele manda medir 4 vezes, nos dá essa ideia. Assim como Deus, o Espírito pairou sobre as águas da criação, completou a obra da criação. O Espírito que desceu e trouxe a lei na pessoa de Moisés, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito que vem gravar a lei de Deus no nosso coração, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Agora nós precisamos cada dia viver esse Pentecostes. Com Jesus inaugura-se um evento que vai além do tempo, da cronologia do tempo. O Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse Pentecostes não está mais ligado agora a uma data, a um tempo, mas a cada vez em que completa em nós esse tempo de Deus. São Paulo vai dizer que chegada a plenitude do tempo, quer dizer, quando plenificou o tempo, Jesus nasceu de uma mulher. O profeta vê, do lado do templo, o templo está lá em Jerusalém, lá no alto. Ele olha para o templo e ele vê sair do lado do templo um riozinho de água. Mediu 500 metros, repito, a metragem aí é só por causa da perfeição do número 7. 7 vezes 7, 49, 50 é sempre mais perfeito. Por isso que também Pedro vai perguntar, perdoar 7 vezes, Jesus exagera, 70 vezes 7 vezes. Percebe? 70 vezes 7, 490. 49, é essa a perfeição. Então ele olha e percebe, está um riozinho que está molhando só as canelas. Ou melhor, da canela para baixo. Lá na sua terra, cachorro é do rabo para trás ou é do rabo para frente? Para trás? Cachorro é do rabo para frente, do rabo para trás não tem nada. Não é? O cachorro é do rabo para... Pode olhar, na sua terra é assim. Não é, Ricardo? Do rabo para trás não tem nada. O cachorro é do rabo para frente. Ora, se ele diz que a água chegou no calcanhar, se chegou até no calcanhar, significa o quê? Que do calcanhar para baixo, então essa água primeiro vai molhar as nossas raízes. O vento joga a semente. Mas se essa semente cai num chão duro, Jesus falou em Mateus 13, a semente cai no chão duro, logo já vem o encardido e pega. O encardido tem uma profissão, segundo Jesus em Mateus 13, ele é ladrão da palavra. Então precisa que a água fecunde a terra. Por isso que eu gosto demais dessa música que o Flavinho fez. Fecunda, essa é uma palavra que na teologia do batismo no Espírito, ela precisa ser muitas e muitas e muitas e muitas vezes meditada. Porque o vento não faz nada, não leva nada que já não tenha. A água é a mesma coisa. O vento movimenta. O vento não estraga nada. O vento só leva aquilo que foi mal feito. Eu já perguntei uma vez, vocês sabem como é que chama aquele mato que vai matando o pasto, que dá no pasto e vai destruindo o pasto? Como é que chama? Chama-se preguiça. Preguiça de arrancar ele. Se você arrancar, ele não faz nada. A mesma coisa, o vento do Espírito Santo só destrói aquilo que já não presta.
Então louvado seja Deus que Ele destrói. O que é bem feito Ele não destrói. Jesus diz que virá esse vento, que virá essa chuva. Então a primeira dimensão desse batismo, que molha até as canelas, significa que o Espírito Santo vai fecundar as nossas raízes, curar as nossas raízes. Nós precisamos pedir muito, e eu tenho visto poucos grupos fazendo isso, pedindo o batismo no Espírito Santo nas suas raízes, naquilo que solidifica. Gente, isso é fundamental. Vocês lembram da visão de Nabucodonosor? Quando chamou lá Daniel, aliás, primeiro chamou lá os sacerdotes, tudo, os videntes, tudo, e falou: quero que vocês descubram o sonho que eu tive e interprete o sonho para mim. Aí eles, muito inteligentes, falaram: não, o senhor conta o sonho que a gente interpreta. Aí o Nabucodonosor disse: não, senhor, vocês querem enganar eu. Se vocês conseguem adivinhar, adivinhe o sonho. É muito fácil. Você vai na vidente, conta para ela o que está acontecendo, aí ela adivinha. Papai conta que um homem, não sei de onde, foi na Aparecida do Norte, falar para ele que lá tinha uma mulher que tinha o dom de visão. Ela descobria tudo, a mulher era vidente, ela descobriu o passado, o futuro, ela sabia tudo da sua vida. Aí ele foi lá, o cara cobrava caro, arrumou o dinheiro e foi lá. Chegou lá, estava entusiasmado, bateu na porta. Ela gritou: quem é? Ele foi embora. Falou: olha, se ela não adivinha nem quem sou eu, como é que ela vai descobrir meu passado? Ah, não, vou embora. Mesma coisa. Então Nabucodonosor falou: descobre o meu sonho. Não, o senhor conta o sonho. Não, senhor, você descobre o meu sonho. Você não sabe o meu sonho? Descobre. E Daniel descobriu. Diz: o senhor sonhou com uma estátua. Era uma estátua enorme, uma estátua bonita, uma estátua de ouro, e tinha o braço não sei do que, e tinha uma parte de... mas no pé da estátua tinha ferro e tinha barro. E aí veio uma pedrada naquele barro e derrubou a estátua. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer, porque que templo é esse que Ezequiel enxergou? O templo de Jerusalém? João capítulo 2, que templo é? Jesus diz: destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Quem é o templo na Bíblia? É Jesus. E da onde saiu essa água que saiu do lado direito do templo? Está lá rasgado. O lado direito de Jesus rasgado na cruz é a fonte aberta, de onde jorra e começa a fluir esse rio de água viva, que depois vai ter que fazer efeito em nossa vida. Do coração de Jesus vai fluindo essa água. Essa água viva precisa atingir em primeiro lugar a nossa estrutura, a nossa base. Ora, quando na visão anterior do capítulo 37 o profeta falava do osso, hoje talvez ele iria falar da estrutura. O que coloca esse rincão de pé? Os ossos do rincão, a estrutura de ferro. Existe uma palavra que você de vez em quando vê no jornal, quando fala assim: fazer uma análise da conjuntura. O problema nosso não é conjuntural, é estrutural. Qual é a diferença? Estrutura é isso aí, ó, o ferro, é o osso, isso tem que ser firme. Agora, poderia, por exemplo, o Eto mandar construir em volta dessa estrutura de ferro, quem sabe, fazer de papelão, fazer de plástico, bonito uma coluna, fazer de cimento, mas isso é conjuntura. A estrutura tem que ser boa, o osso tem que ser firme. Nessa segunda visão do profeta, ele está falando a mesma coisa, só que está dizendo que primeiro tem que começar nas bases, nas raízes, naquilo que me sustenta. Não adianta eu ser uma estátua imensa, mas é uma estátua misturada com um pé de barro. O povo usa falar uma expressão, talvez a gente nem sabe por que fala, o calcanhar de Aquiles. O que é o calcanhar do Aquiles? Tem até o tendão do Aquiles, não é? Aquiles era um personagem grego que ganhava todas as batalhas, ninguém conseguia vencê-lo, ele era invencível, e ninguém sabia o segredo da sua força. Não era o cabelo comprido como Sansão. Da onde vinha a sua força, o seu segredo? Então descobriu que a mãe dele tinha tido uma visão,
logo que ele nasceu, a mãe dele mandou mergulhá-lo num rio. Todo o seu corpo, ele foi batizado, ele foi mergulhado inteiro na água. E por isso então aquela água sarou o Aquiles inteirinho, e as flechas vinham e não pegavam em Aquiles. Ele era invencível. Até que um dia ele já estava todo cheio de si, ele era invencível, ninguém conseguia ganhar do Aquiles, e ele começou a contar vantagem da sua força. E tem lá sentado no chão um mendigo, e o mendigo pega uma flecha e acertou o... E por que acertou o calcanhar e matou o Aquiles? Porque na hora de mergulhar ele na água, a mãe ficou segurando ele pelo calcanhar. E aquela parte que ela estava segurando não foi tocada pela água. Então aquela parte era algo que podia matá-lo. Ali a água não tocou, porque ali ficou a mão da mãe segurando. O demônio está sempre procurando qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, pode juntar o inferno inteiro, que ele não vai localizar o calcanhar de Aquiles, meu e nem seu, porque nós somos mergulhados na água viva do Espírito Santo. Portanto, o único jeito é não deixar que ele entre dentro de nós. Aliás, nós precisamos estar certos de uma coisa: nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos batizados, nós somos mergulhados na água viva que jorrou do coração de Jesus. O demônio não tem nenhuma possibilidade de agir de dentro para fora da nossa vida. Dentro do nosso coração, o demônio não tem como entrar. Ali está uma marca, ali está o sinete do Espírito Santo. Por isso que o demônio faz tanto esforço de chegar ao nosso coração de fora para dentro. Eu vou trabalhar um pouco essa temática amanhã. Por isso ele tenta fazer com que o nosso coração, a nossa alma, obedeça a nossa carne. É daí que vem o princípio da luta. Mas nós precisamos ter essa certeza, e meu desejo é que amanhã a gente saia daqui com essa convicção profunda, essa certeza de que lá dentro já está o carimbo, que nós não temos esse calcanhar de Aquiles, mas também não podemos criar essa chance para ele. Então o profeta vê essa água que pega as nossas raízes. Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas vezes nós caímos em muitos e muitos pecados, exatamente porque estamos com as nossas raízes apodrecidas. A gente se preocupa muito em cobrir a aparência, a conjuntura. É como que se o Eto percebesse, quando chegasse aqui, que está apodrecendo um desses ferros que segura o rincão. Ele ficaria apavorado. Mas aí ele não tem dinheiro para consertar. Então ele vai lá e compra uma boa lata de tinta e pinta. Ninguém vê. Amanhã depois a coisa começa a piorar. Ele põe um papelão bonito e já encaminha cada vez uma equipe, porque não pode gastar dinheiro para mexer nessa estrutura, vai dar muito trabalho, vai ter que cancelar um acampamento, porque para mexer na estrutura vai ter que tirar o telhado, e vai ser uma coisa terrível, vai ter que arrumar um guindaste que vai entrar por lá, vai estragar o chão, vai dar um trabalho medonho. É melhor não mexer com isso, é melhor só passar uma tinta. Eu queria acontecer um dia. É isso que acontece comigo e com você. Eu penso que esse ano, ao pedirmos vinde Espírito Santo, o Senhor está nos mostrando uma coisa muito séria. O nosso problema, o problema da igreja, o meu problema e o seu, não é conjuntural, não é aquilo que está por fora que não. O nosso problema é o que está lá dentro, é o que está lá na nossa base, é o que está nas nossas raízes. É hora da renovação carismática católica ser para a igreja uma fonte que jorra a água viva do Espírito Santo, que vai lá nas raízes, que vai lá na nossa estrutura, naquilo que nos solidifica. Porque esse crescimento é gradativo. Que coisa fabulosa! Essa visão do profeta nos diz que o batismo do Espírito Santo não é algo que vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então ele mandou medir de novo o rio, e agora a água já estava pelas canelas.
E depois mandou de novo medir, e a água já tinha coberto o joelho. E depois mandou de novo medir, e a água já tinha chegado até a cintura. Oh, meu Deus! Que maravilha, se ontem na missa de abertura a gente conseguiu pedir o Espírito Santo, e o Espírito Santo já começou a jorrar para nós no rio de água viva da Eucaristia que nós celebramos, e a água do Espírito Santo já chegou nas nossas canelas, já cobriu a sola do pé, que seja. Que bom se nessa manhã, por aquilo que o Senhor vai fazendo conosco, a água já passou da canela, já estiver aí chegando no joelho. Que maravilha! Que maravilha se na missa de hoje à tarde, no show de hoje à noite, a gente puder ter a certeza de que essa água já chegou até a nossa cintura. E que amanhã, o dia de Pentecostes, o dia em que o Brasil ganha a sua primeira santa, a Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, a água viva que jorrou do coração, nós também podemos dizer: estamos cheios do Espírito, estamos repletos do Espírito. Agora não dá mais de andar, agora é só nadando, nadando, nadando. E é isso que o Senhor quer fazer, é para isso que o Senhor nos trouxe aqui. O vento impetuoso foi aquele vento que abriu as águas do Mar Vermelho, e o povo passou ali a pé enxuto. Foi um vento que soprou. Talvez você esteja para passar numa situação medonha, difícil, você não tem saída, você está muito fraco, seus ossos estão sequinhos demais, e você só vê aquele rio na frente. Meu Deus, quanto problema! Meu Deus, a minha família está mergulhada nesse mar, nesse oceano de pecado. Meu Deus, é o desemprego. Meu Deus, quanta situação difícil. O vento do Espírito Santo sopra e vai abrindo esse mar. E que coisa linda! O mesmo vento que abriu a água é a única força capaz de mover a água, é o vento. Única força que move a água é o vento. Que abriu é a mesma força que fechou essa água, e o mar sepultou os perseguidores. Meu irmão, minha irmã, Jesus é para nós aquele que sopra sobre nós o vento que vai abrir os oceanos de problemas. Talvez você esteja mergulhado num oceano de pecado e está até desesperado. Oh, meu Deus, eu não consigo sair dessa, Senhor. O pecado também começou assim. Primeiro aos pouquinhos ele foi entrando na sola do meu pé, e foi subindo devagarinho. Eu comecei a fumar um cigarrinho, eu comecei a beber um pouquinho, eu comecei com uma escapadinha, eu comecei com uma coisinha de nada, e aquilo foi indo, e hoje eu já estou atolado até o pescoço. Senhor, eu não tenho mais como passar, eu não consigo mais sair, Senhor. É uma força muito grande que me puxa, Senhor. Não é força grande o suficiente para esse vento que sopra da boca de Jesus. E amanhã na missa, amanhã nós vamos ouvir o Evangelho onde Jesus sopra, dizendo: receba o Espírito Santo. Ele quer soprar sobre nós, soprar em primeiro lugar para que a gente seja pleno, para que a semente da palavra dele enche no nosso coração. Amanhã vamos celebrar 25 anos de Rádio Canção Nova. Faz 25 anos que o Espírito Santo está soprando aqui, e daqui jogando pelo rádio, nas ondas do rádio ele está jogando o amor, jogando a cura, jogando a libertação. É esse primeiro sopro que o Senhor quer fazer conosco, mas é esse sopro também que o Senhor quer fazer para destruir aquilo em nossa vida que não presta, as estruturas arcaicas, os ossos que estão apodrecidos, que precisa tirar e jogar fora, porque se deixar lá dentro vai piorar. Quantas e quantas vezes a medicina tem que cortar um pedaço do osso da perna da pessoa, porque senão ela morre. Aliás, Madre Paulina, a santa que será canonizada amanhã, teve que tirar um pedaço do seu braço, porque o osso estava podre, e ela ali entendeu que é muito melhor perder um pedaço do braço do que entrar com o braço inteiro no inferno. É preferível perder um pedaço do braço e chegar inteiro no céu. Então é esse osso que tem que ser cortado. Talvez vai ser dolorido, vai ser dolorido, vai ser difícil, mas não tem outro jeito. Se eu quero ser essa pessoa que vou receber esse vento impetuoso de Pentecostes, eu tenho que estar disposto a ir lá nos meus ossos. Mas isso tem que começar desse processo da minha estrutura. Essa água que vem e que vai me mergulhando e que vai encharcando. Mas às vezes, meus irmãos, nós somos igualzinho uma folha de bananeira depois da chuva. Você já viu uma folha de bananeira depois da chuva?
Pode chover 10 dias. Parou de chover, você vai lá, a folha de bananeira está sequinha. Não entra água. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, tire as máscaras feitas de folha de bananeira e comece a ser uma esponja. Uma esponja dessa que você põe em cima da pia e quando aperta ela está cheia d'água, porque ela absorve a água. O meu coração tem que ser uma esponja. Mas se o meu coração está um coração de pedra, revestido, impermeabilizado, como é que o Senhor vai derramar sobre mim essa água viva? O profeta diz então que essa água vem, que ela vai subindo, mas ela não faz só esse processo. Essa visão é linda demais. Além desse processo que vai inundando de baixo para cima, fecundando, penetrando, enchendo. Aliás, um dos símbolos do Espírito é o óleo, a unção. Quando nós falamos unção, ungido, nós estamos falando em óleo. Ungir é com óleo, não tem jeito de ungir com outra coisa. E o óleo penetra e exala. Quando você passa o óleo, o perfume, ele tem que ter óleo para ele penetrar e para ele exalar. Por isso São Paulo vai dizer: vocês são o perfume de Deus. E quantos de nós estamos sendo a caatinga do encardido para o mundo? Porque o que está penetrando em nós é outro óleo, óleo falsificado, perfume barato. Ou se não, óleo de perfume, mas colocado numa pessoa que não tomou banho. Pensa bem, no final do dia, depois de louvar o Senhor um dia inteiro de braços erguidos, ao invés de tomar banho, você passa o avanço aqui. É pior ainda, é mais terrível ainda. É o que nós estamos fazendo com o perfume do Espírito Santo, colocando num coração sujo. Então o profeta percebe, essa água vai subindo, essa água toma conta de todo o nosso ser, é gradativo. Ali o profeta usou pelo menos 4 etapas, todas elas relacionadas aos 5, todas elas relacionadas ao Pentecostes. É gradativo, significa o seguinte: nenhum de nós aqui já recebeu a plenitude do batismo do Espírito Santo. Cada vez que nós recebemos o Espírito, nós o recebemos em plenitude. Mas o Espírito Santo é tão grande, é tão infinito, é tão imenso, Ele é Deus, que nunca nós vamos receber Ele inteiro. Por isso que nós precisamos e podemos pedir cada vez mais: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Não porque a gente não tem, mas porque nós queremos ter mais. As primícias já estão aqui. Preciso que essas primícias estejam lá nas nossas raízes, que venha subindo em todo o nosso ser. Mas há um segundo movimento que o profeta vê dessa água que jorra do templo. Essa água sai do coração do templo. O templo está em Jerusalém e começa a descer pelo vale. Meus irmãos e minhas irmãs, o dia que você tiver a graça de ir à Terra Santa, você vai pular de alegria ao ver essa visão. Porque o vale que sai imediatamente depois do templo é o vale cheio de ossos, porque era cemitério. O primeiro lugar que essa água vai tocar é aquele vale, o vale final, que aliás diz que vai ser ali a batalha final do Apocalipse. Ora, eu acredito que sim mesmo, porque o Apocalipse capítulo 22 também fala dessa água viva que vai curar tudo que tiver doente ao seu redor. O profeta então enxerga o templo lá em cima. Do lado do templo começa a sair aquele riozinho fininho, aquele corguinho, e aquilo vai descendo pelo vale e vai enchendo aqueles ossos, e já vai trazendo à vida aqueles ossos, e vai descendo, até chegar aonde diz a palavra? Até chegar no mar das águas salgadas. Que mar é esse? O Mar Morto. Que visão fabulosa! O Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta. Está a quase 400 metros abaixo do nível do mar, do oceano. 393 metros abaixo do nível do oceano. Não existe no planeta Terra, não existe no universo um lugar que seja mais baixo do que aonde está o Mar Morto. E por que ele chama Mar Morto? Exatamente por isso, porque a água cai lá e não tem mais para onde sair. Então ela começa a evaporar, e ela evapora tanto e tão rápido que a chuva que cai não chega a atingi-la, evapora antes. Então se ela evapora muito, o que acontece?
a água fica muito salgada. Esse mar tem 33% de sal, ou de produtos ligados ao sal, e por isso não tem nenhuma forma de vida. Toda aquela região é a região onde está a antiga Sodoma e Gomorra, é um lugar de morte. Ora, o profeta foi escolher o lugar que podia simbolizar o pior do mundo, o lugar morto, o lugar acabado, o lugar onde até o osso morre, para dizer que ao chegar ali aquela água vai transformar aquela água salobra, aquela água estragada em água viva. E engraçado que hoje os israelitas já estão tirando das águas mortas do rio, do Mar Morto, produtos de vida, principalmente produtos para a pele, para a cura de uma porção de doenças, inclusive câncer de pele. Já está se transformando, a ciência já está fazendo realidade com essa profecia. O profeta diz que tudo que aquela água tocar, tudo que ela atingir, vai se transformar em vida, que as suas margens serão cheias de vida, mas não uma vida qualquer. Observe o que a passagem diz, e depois compare isso com Apocalipse capítulo 22. Haverá vida onde quer que o rio chegue, versículo 9. Aonde quer que o rio chegue, todos os animais que se movem poderão viver, e haverá peixe em quantidade, pois ali desemboca as águas saneadoras. Haverá vida onde quer que o rio chegue, às margens do rio, versículo 12, junto ao rio, de ambos os lados, para tudo quanto é lado, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão. Não vai ser mais sabe, quantas e quantas vezes a nossa experiência de Deus, o nosso batismo do Espírito Santo, parece igualzinho àquela figueira estéril lá que Jesus mandou secar, porque só dá fruto de vez em quando. Chega de católicos carismáticos que só dão fruto quando quer, do jeito que quer, porque para esses o Senhor vai passar e dizer, seca-te. E Ele já está fazendo isso, e é por isso que a gente está vendo muita gente se secar. Por isso nós estamos vendo muitas obras espalhafatosas secando, porque vai sobrar aquilo que tem estrutura, mas não uma estrutura humana, essa estrutura fecundada, primeiro testada pelo vento. O vento testa. Se não tivesse o vento que protegia, aquela árvore nunca ia ficar firme. Sabe quando aquela comadre foi na sua casa e viu aquela samambaia linda que a senhora tinha na sala, e falou, sabe, você põe ela no sol para pegar um pouco de sol. E uma semana depois, aquilo estava murcho, seco, esturricado, e a senhora pensou que ela tinha um problema de olho gordo. Se ela mata até planta, olha para a planta. Não, é o conselho que foi errado. Planta cultivada dentro de casa, quando pega sol, quando pega vento, morre. O Senhor não quer um grupo de pessoas batizadas no Espírito Santo, mas que tem que ficar trancadinha dentro de casa, dentro de uma redoma, onde não pode pegar vento. Não, meu irmão, se você está pedindo esse batismo do Espírito Santo, pode ir embora hoje, perdeu a viagem. Eu digo uma coisa a você, aonde o Espírito Santo toca, ele muda. Se ele não mudou sua vida, é porque você não deixou ele tocar na sua história ainda. Se você não está disposto a permitir que o Espírito Santo mude tudo, tudo, começando lá da sola, das suas raízes, até chegar à ponta do cabeça, até chegar ao ponto de que você não consegue mais andar, só conseguiria atravessar esse rio, que jeito, diz o profeta? Nadando. O que é nadar? Nadar é você caminhar por cima da água. Nadar é você deixar a água conduzir você. A nossa meta deveria ser essa. Eu quero ser um homem, um padre, uma mulher, um pai, uma mãe, um jovem, mas tão repleto do Espírito Santo, que chega um momento em que eu não ando mais com as minhas pernas, que em todo lugar que eu for, eu tenho a certeza de que eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, que eu estou nadando nessas águas do Espírito Santo e levando vida, vida em plenitude. O mundo está experimentando e
A Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro esse ano, vão repetir algumas reflexões em cima disso. O mundo está muito preocupado com a desertificação do planeta. Há desertos que crescem a cada dia milhares de quilômetros quadrados. O vento vai jogando naquela poeira, porque o vento tem essa função. Se tiver vida, ele leva a vida. Agora, se tiver morte, ele leva a morte. O Espírito Santo também é assim, o que você põe na frente dele vai. A cidade do Cairo, por exemplo, num dia normal, ela recebe em média 10 milhões de toneladas de areia, porque está perto desse deserto. O deserto do Saara é muito maior que o Brasil. Aliás, é um deserto que já atinge 8 países do mundo, e cada dia cresce mais. O mundo está preocupado com a desertificação. O nosso Nordeste já há áreas que estão sendo desertificadas. E qual é a causa de se desertificar um lugar? Falta água. Então vamos levar água. Que coisa maravilhosa quando a gente desce hoje no aeroporto de Petrolina, às margens do São Francisco, lá na divisa da Bahia com o Pernambuco, e a gente vê as margens dos rios São Francisco. Petrolina hoje exporta frutas, Petrolina hoje exporta uva, e uva de excelente qualidade. Por quê? Porque estão pegando a água do rio São Francisco e fazendo aqueles regozinhos assim, aqueles pequenos regatos, e levando a água está lá, é só levar. Eu acho um absurdo que o Brasil viva um apagão. Nós temos o rio mais caudaloso do planeta. 25% da água potável que existe no mundo está no Brasil. E nós estamos deixando esse rio aí, passando. Estamos fazendo isso com o rio do Espírito Santo. Esse rio caudaloso, alguns de nós controlam o Espírito Santo. Você já viu esses rios, por exemplo, que tem aquelas, como é que chama, aquelas barragens, né? Que vai controlando a água. Não sei como é que chama aquilo. Comportas, porque compota é de doce. Aquelas comportas. Então regula a água. Hoje em dia a gente vê coordenador da renovação carismática, a gente vê padres e outras pessoas da igreja que a única coisa que faz é ficar com o registro do Espírito Santo controlando. Aqui pode, aí não pode. Isso aqui não, diminui essa, não, ali não. Isso pode, isso não. Ah, eu quero receber o Espírito Santo, mas eu não quero esse negócio de cair. Se você não estiver disposto a passar pelo ridículo que passou Simão Pedro e os apóstolos, que foram considerados bêbados do dia de Pentecostes, você não vai receber esse banho de regeneração do Espírito. Eu tenho que estar disposto ao ridículo. Oh Senhor, manda o Espírito Santo, mas que ele venha do meu jeito. O Espírito sopra onde quer. Graças a Deus que a gente vê sinais do Espírito Santo agindo numa porção de igreja que há no mundo. Olha, já diziam os grandes santos da igreja, se é coisa boa, pode ter certeza, o autor é o Espírito Santo, não interessa quem fez a parte final. Aonde você vê sinal de Deus, só pode ser o Espírito Santo agindo. Está na hora de eu ter coragem de deixar, em primeiro lugar, o Espírito Santo pegar nas profundezas da minha história e ir subindo todo o meu ser. Eu tenho que estar completamente mergulhado, completamente encharcado do Espírito Santo, feito aquela esponja. Mas eu tenho que ter essa coragem também de me lançar nas águas do Espírito, desse rio caudaloso, que aonde ele passa, vai deixando saúde. Que visão triste quando olhamos, muitos de nós sacerdotes, de coordenadores e coordenadoras de grupo, que aonde passa deixa doença, aonde passa deixa rastro de morte. Você já observou as formigas? Como é que a formiga sabe certinho a trilha dela? Tanto que você vai lá, pega uma vassoura, varre, manda a formiga embora, quando volta no outro dia está lá. Filhinho. Como é que a formiga que está lá atrás sabe o caminho que a outra deixou? A formiga tem um líquidozinho na barriga. Isso é um segredo. Por onde ela vai passando, ela vai deixando aquele riozinho. E a outra formiga vai sentindo o cheiro. Por aqui passou, por isso que elas não erram a trilha.
A formiga, quando passa, ela pensa na colega que está vindo, porque ela sabe que por maior que seja a folha que ela carrega, ela não consegue levar toda a folha que precisa para o formigueiro. Há formigueiros conhecidos no mundo muito maior do que esse rincão, imensos, quilométricos, porque tem um monte de formiga. E a Bíblia fala disso. Aliás, fala da formiga para dizer que a gente tem que deixar de ser preguiçoso, se até a formiga sabe por que trabalha. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo, ele tem que ter esse líquido, essa água viva no seu coração, mas de tal forma que por onde ele passa, vai ficando os rastros do amor de Deus que ele quer espalhar no mundo. O dia em que a gente conseguir, por onde passar, deixar rastros de Deus, então já podemos começar a dizer que já estamos fazendo a experiência do batismo do Espírito Santo. Infelizmente, nós estamos deixando outros rastros. E que rastros terríveis, de desamor, de desânimo, de desunião, de discórdia. Aliás, tudo que vem desse prefixo aí é preciso a gente ir deixando de lado, porque tem a raiz no diabolos. É ele que gosta de separar, ele é o pai da separação. Nós precisamos dessa água viva do Espírito Santo. Essa água vem então de baixo para cima. Essa água vai tomando conta. O profeta depois mostra para nós que o Espírito Santo quer nos envolver por inteiro. Então essa água também vem de cima para baixo. O capítulo 36 de Ezequiel. O capítulo 11 de Ezequiel já. Mas o capítulo 36 o mais conhecido. Talvez escrito posterior ao capítulo 47. Bem provável que o capítulo 36 de Ezequiel tenha sido a última parte do seu texto. Parece que aquilo é um pouco uma conclusão que o profeta nos dá. Ele faz um grande fecho dessa ação do Espírito de Deus, que vai restaurar o seu povo, quando anuncia solenemente no versículo 25: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies. E não só de fora para dentro, derramar é de fora para dentro. Meterei o meu espírito dentro de vós. É de dentro para fora. Que visão linda! Ezequiel está nos lembrando 580 anos antes de Cristo, que nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos envolva por completo, de baixo para cima, dos lados como o vento, de cima para baixo, de dentro para fora. A sede é o coração. Por isso ele promete: eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra. Tirar o coração de pedra, água mole em pedra dura. Às vezes você fica triste: ah, mas eu já pedi tanto para Deus, continuo com esse problema aqui dentro de mim. Deixa a água do Espírito ir caindo nessa rocha do seu coração. Mergulha o seu coração nessa água viva do Espírito. Peça ao Senhor aquilo que Paulo falava para Tito e para nós, que o Senhor quer dar para nós um banho de regeneração. Do mesmo jeito que a primeira ideia hoje de manhã, nós pedíamos o batismo do Espírito Santo, o batismo no Espírito para as nossas raízes, que venha da sola do nosso pé, como o profeta pede agora. Hoje nós precisamos, nesse segundo momento, pedir o batismo do Espírito Santo, fecundando o nosso coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!